Quando a linda cidade da glória ouve os salmos, virão a vida. Vai comigo agora. Quando a viagem acabar, nunca mais voltará. Meu barco alcançou o céu. Jesus te encontrarei, para sempre estarei no meu lado além do véu. Pode levantar a tua mão para dar glória a Deus. Estamos bem pertinho desse dia. Uma fotografia da antiga igreja onde me criei, servindo a Jesus com os meus coleguinhas, momentos que nunca mais esquecerei. Meu pastor amado que me ensinava a servir a Cristo e sempre ser fiel. Que saudade imensa eu sinto agora dos irmãos queridos que foram embora e que me aguardam no reino do céu. Canta comigo. Minha alma está se preparando, esperando o esforço celestial. Os sinais do tempo agora já nos mostram que a vinda de Jesus não tardará. Aleluia! Quero neste momento prestar uma singela homenagem à minha querida igreja evangélica Assembleia de Deus da cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, mais precisamente no bairro Sulina, onde eu fui criado. Que saudade, mas que saudade! Meu pastor amado, pastor Apolo Batista Paz, nossos cobreiros, Vicente Avilaneira, Valdemarzinho Souza, Alberto Codegatti, Geraldinho Dias, Horácio Moura de Oliveira, Herculano Ramos, Florisberto Figueiredo, Saúl Gonçalves, carinhosamente conhecido como o irmão Saúlzinho, irmão Rivaldino Bruno, irmão Horizonte, irmão Valdomiro Paraíba, pastor Natanael Paz, carinhosamente nós o chamamos de pastor Delico. Minhas professoras e meus professores da escola dominical, irmã Sueli Abreu, irmã Arminda, irmão Romualdo Ponciano, esses de saudosa memória, irmã Ereni, que Deus nos deu o privilégio de ainda estar entre nós, meus colegas de infância, o nosso grupo de louvor Novo Alvorecer. Podem apagar a nossa história dos computadores, nas redes sociais, mas ela estará sempre viva em nossos corações. Meus irmãos que já descansam com Jesus na eternidade, até breve, meus irmãos, logo estaremos todos juntos adorando ao Cordeiro que vive e reina para sempre. E então nunca mais nós vamos nos separar. Eu creio nessa palavra. Quem quer levanta a mão e diz amém.
na dor, na tristeza, servindo a Jesus para não perder o meu galardão. Abre a boca, canta comigo agora. Primeiro quero ver meu Salvador. Se antes os queridos ao redor, e então por longos dias que doce alegria. Primeiro quero ver meu Salvador. Vamos junto. Primeiro quero ver meu Salvador. Se antes os queridos ao redor, e então por longos dias e doce alegria, eu quero ver primeiro Salvador. Aleluia. Eu quero ver primeiro Salvador. Nós queremos dar as boas-vindas a todos nesta oportunidade que estarão nos acompanhando nessa prosa cristã com o tema História do Pioneiro Pastor Apolo Batista Paz. Um tema de grande interesse daqueles que estiverem participando, tenho certeza. É com grande alegria e honradez que nós recebemos e queremos dar as boas-vindas ao pastor Moisés Teixeira Paz, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Porto Alegre, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e também da história da nossa igreja aqui no estado do Rio Grande do Sul, em especial a Assembleia de Deus Santa Rosa, onde ele foi vice-presidente. Na vida pública, ele foi vereador em Santa Rosa e assessor de deputado aqui na Grande Porto Alegre, onde está residindo atualmente. Seja bem-vindo, meu querido pastor e amigo Moisés Teixeira Paz, a mais uma prosa cristã. A paz do Senhor, meu amigo, irmão Ledo, a paz do Senhor também, a tua esposa, a irmã Geni, a paz do Senhor a todos os nossos amigos que já estão conectados com essa live. Nós esperamos que, de alguma forma, Deus esteja esclarecendo os nossos corações sobre este assunto e também sobre esta personalidade que para nós ela é importante, que é o meu saudoso tio Apolos Batista Paz. Então, irmão Ledo, nós vamos iniciar esta prosa e eu sei que você, então, já vai pautando a nossa conversa e nós vamos indo. Enquanto isto, o pessoal vai entrando aí para que este assunto que está no meu coração e que não está em livros nenhum, que não está registrado ainda em nenhum documento, ele está no meu coração, ele está na minha memória. Então, nós vamos, aos poucos, tratando desse assunto de acordo com como o irmão sentir melhor encaminhar. Um abraço, meu irmão, e vamos em frente. Nós queremos dar aqui já as boas-vindas ao pastor Gelson Melo, que foi um grande, que me deu várias dicas, várias informações aí, que Deus abençoe o pastor Gelson Melo. Ao pastor Humberto Strasser, que está sintonizando aí, que estamos falando de Santa Rosa. Então, um grande abraço aí a todos que estão em Santa Rosa. De repente, pode passar algum aqui, que nós vamos citar o nome, nos perdoe, mas nós queremos, dentro do possível, citar o nome. Amém? Na revista Boas Novas, datada do ano de 1976, número 3 e 4, consta o seguinte título: Promovidos à Glória. Cada página dessa edição de Boas Novas deveria ser tarjada para fazer mais forte o nosso sentimento e mais dolente o nosso pesar. Mas entendemos que jamais traduziria, na realidade, o que vai em nossos corações, e mesmo porque não é a forma cristã e teológica própria para esta manifestação. O Rio Grande do Sul e o resto do Brasil evangélico, e muito em especial a Assembleia de Deus,
sentiram e choraram a perda inesperada dos pastores Apolo Batista Paz de Santa Rosa, Otoniel de Moura e esposa Niceta M. de Moura, Luciel Moura de Paula e esposa Alda de Paula, ambos casais do Rio de Janeiro. Para começarmos a tratar do assunto da proposta em prosa cristã, gostaríamos primeiramente de ter uma visão geral. Eu sei que não é possível ter um amplo conhecimento, porém apenas para o entendimento do contexto, para chegarmos a acontecimentos acima descritos. E eu quero começar aqui a primeira pergunta. Vai ser um pouquinho diferente nossa prosa hoje, eu vou fazer mais perguntas do que estar interagindo, né? Primeiramente, nós gostaríamos de saber a vida e o ministério de Apolos Batista Paz. Quem foi Apolos Batista Paz, pastor Moisés? Bem, Apolos Batista Paz foi um homem de fé e que teve também uma criação extraordinariamente movida pela fé. Amém. Ele é filho de Paula Batista Paz e Paulino Ramão Paz. E esta minha avó, chamada Paula, ela viuvou e passou a residir conosco lá no interior de Palmeira das Missões, entre Ijuí e Palmeiras, ali. Então, ela, a mãe do Apolos e também do Natanael e dos demais filhos, eram 6 filhos, Sim. incluindo o filho do coração, eles, na casa dela, lá conosco, recebia sempre a visita do pastor Aleixo Flores da Silva, então pastor em Santo Ângelo, posteriormente foi para Ijuí. E ele fazia da residência da nossa avó um ponto de pousada. Eu achava muito lindo, ele tinha uma caminhonete 29, o irmão Aleixo, muito antiga, e ele passava por lá e eu gostava de brincar nessa caminhonete, e até uma foto eu tenho, com 3 anos, nessa caminhonete. Bem, o Aleixo Flores da Silva, o pastor Aleixo, foi que descobriu esta extraordinária vocação na vida de Apolos Batista Paz. Ele falou com a minha avó Paula, e a minha avó Paula liberou esse seu filho, que tinha aproximadamente 17 ou 18 anos, Sim. para ser, então, usado na obra de Deus e encaminhado pelo pastor Aleixo Flores da Silva. Uhum. Já o saudoso Natanael já teve uma ação ministerial, mas aos pés do saudoso Germano. Eu falei Germano Zucchi, mas eu quero me referir ao pastor de Palmeira das Missões, antigo, e que agora me falha o nome. Sim. Que encaminhou ele na vida ministerial, no caso, o Natanael. Correto. Bem, o Apolos, então, passou a trabalhar junto com e este convidou o Apolos para estar com ele, para ir a Santo Ângelo com ele. E aí começa, então, o ministério dele. Que idade ele tinha aí, pastor? Eu acredito que ele tinha um pouco mais, porque se ele chegou em Santa Rosa, aproximadamente em 45, ele tinha, então, 31 anos, mais ou menos, porque ele faleceu com 58. Sim. Então, se ele chegou lá, mais ou menos, ele tinha 31 anos e ele chegou em 45 lá, 45 para 46, 45.
Então, ele tinha aproximadamente 31 anos quando ele assumiu Santa Rosa, quando ele foi para Santa Rosa. E assim começa, então, o ministério dele lá, porque lá ele já foi casado. Casado com Aldina Ribeiro Paz, ainda viva. Sim, Ela fará 100 anos no mês de março do ano que vem. Ela tem 9 filhos, é uma pessoa que tem uma mente privilegiada, uma memória extraordinária. E assim começou, então, o ministério desse casal, né? sim. Apolos Batista Paz e Aldina, lá em Santa Rosa, pelo ano lá de 1945. Que maravilha. Então, ele cresceu, então, dentro do lar, já ouvindo a palavra. Eu creio, primeiro ponto, nós observar aqui a importância da visita do pastor que ele teve na época, ensinando, já Verdade. mostrando e vendo nele o grande homem de Deus, o grande chamado que ele tinha. Então, a importância que tem da palavra de Deus começar lá no lar, né, pastor Moisés? Que é uma questão do Verdade. ensinamento prático para nós. Verdade. Verdade, meu irmão. Essa é uma lição para nós hoje. Ensina o menino no caminho que deve andar. E ainda quando grande não se desviará dele. Eu antes falei naquele que encaminhou o ministério do finado Apolos, Sim, e esqueci do nome, mas é Júlio Michel, né, que encaminhou Natanael, né, o outro irmão do Apolos, Júlio Michel. sim, Ele era pastor vidente em Palmeiras das Missões. Então, nós chegamos com a minha mãe, porque a minha mãe, ela viuvou, e o meu pai era a força de trabalho que ajudava lá naquela pequena chácara que nós tínhamos lá chamávamos aqui lá de Boqueirão, né? Mas fica no município de Juricaba, mais ou menos por lá. sim, E aí, como minha mãe viuvou, o meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, mais ou menos, sim, a minha avó foi convidada pelo finado Apolos para ir morar com ele em Santa Rosa, tá? Aí foi morar com ele, e nós ficamos então lá na colônia, não por muito tempo. Logo nós saímos de lá e fomos a Ijuí, e de Ijuí, então, o finado Apolos nos convidou, né? A minha mãe estava viúva, e nós, com muita dificuldade, para irmos a Santa Rosa. E quando chegamos lá, eu tinha 7 anos, era dezembro de 1953, por aí, 53 mais ou menos, para 54, nós chegamos lá em Santa Rosa. Então, de lá, irmão Leandro, de lá para cá, de 54, 53, 54 para cá, o que eu sei, né? O que eu sei, eu gostaria de compartilhar com o irmão. amém. Compartilhar com os nossos queridos ouvintes, espectadores, aqueles que estão participando dessa live. E é claro que o que eu sei, a gente dá a versão de acordo com a ótica que a gente sabe. Correto. Isso não quer dizer que a gente não quer dizer, isso não quer dizer que a gente é o dono da verdade, né? Sim, sem dúvida. A verdade aqui não é absoluta. Sem Eu dúvida. faço parte de uma história. Agora, certamente tem muitos dos queridos irmãos lá de Santa Rosa, os mais antigos, que têm também uma visão sobre a história do início lá de Santa Rosa. Mas veja bem, quando nós chegamos em 54 lá, eu me pergunto o que tinha lá em Santa Rosa de trabalho. O que tinha em Santa Rosa era unicamente a casa pastoral em cima daquele terreno onde está a igreja hoje. Sim, sim. Unicamente a casa pastoral. O pastor... E não tinha ainda isso. Sim, irmão, pode... O pastor Apolos Batista Paz, a história de Santa Rosa começa com ele, né, pastor Moisés? Ele foi o primeiro pastor da igreja de Santa Rosa.
De Santa Rosa, sim, meu irmão. Agora, o campo de Santa Rosa, ele atingia até Porto Lucena, né? Sim, E, e lá em Porto Lucena já tinha um trabalho estabelecido lá. Missionários suecos, a partir de Misiones, ali da Argentina, eles atravessaram o rio Uruguai e evangelizaram ali no Porto Lucena, e muitos se converteram ali em Porto Lucena. Quando o final do Apolo chegou, quando o Apolo chega em Santa Rosa, lá em Porto Lucena já tinha um movimento. Mas as congregações que me salta a memória, que já tinha também naquele tempo, era no Pilão, ali no Bugre, né, que hoje está no interior de Godói, por ali, né? Naquele interior já havia congregações ali no interior, sim. mas lá na cidade era apenas congregação, né? E os primeiros crentes assembleianos ali de Santa Rosa foi a família do pastor José Rodrigues, que morava na linha Cascata, Vicente Avellaneda, que veio da Argentina e também morava na Cascata. Eles Sim. praticamente fizeram parte do início da igreja lá em Santa Rosa. Foram os primeiros membros. Sim. Inclusive, o pastor José Rodrigues, que é filho de Otacílio Rodrigues, ele foi batizado aos 14 anos, pelo final do Apolos, inclusive veio de Santo Ângelo, o pastor Aleixo, e para esse batismo, ele me conta emocionado esse momento tão bom. Então, a igreja começou em ponto de pregação. Quando eu cheguei em Santa Rosa, o ponto de pregação não era mais na Francisco Time, onde era naquele tempo. E já tinha se mudado para Anhacorais, esquina com a Fernando Albino, na frente de uma antiga fábrica de gaitas que tinha ali. Sim. Era uma casa de madeira cedida por um alemão chamado Ferdinando Guelpa, isso aí, obrigado. Ferdinando Guelpa. Ele cedia, e eu, quando criança, então, com 7 anos, aonde que eu ia nos cultos? Eu ia na casa desse Ferdinando Guelpa, que ficava na esquina da Anhacorá com a Fernando Albino. Sim. E isso, meu irmão, naquele tempo ali nós tínhamos já outros membros. Eu falei antes na pessoa do irmão Vicente, falei da família do José Rodrigues, mas tinha também o irmão Herculano, Esse eu conheci. Alberto Curegatti era de Porto Lucena, ele era o concessionário lá da estação rodoviária. Sim. E aí veio, ele era membro da igreja ali em Santa Rosa. Então, a igreja lá, eu me recordo bem quando ela tinha mais ou menos 150 membros, né? Eu sou daquele tempo. Sim. Então, eu vi a construção do templo antigo, eu vi a inauguração da primeira capela, do primeiro ponto de pregação em Cruzeiro, né, no bairro de Cruzeiro. Foi o primeiro a ser inaugurado, num terreno doado pelo saudoso Paulino Barbosa. Ele tinha 2 terrenos e ele cedeu para a construção onde está a igreja lá, Sim. lá em Cruzeiro. Foi a primeira capela inaugurada lá em Santa Rosa. Tínhamos depois na Vila Agrícola, que era também um ponto de pregação, posteriormente se tornou uma capela, não aqui é hoje, né, mas inicialmente uma casa simples, né? Sim. E hoje, graças a Deus, temos, o irmão sabe, né, que o trabalho lá é um trabalho que se expandiu muito, é grande, muitos membros, e o pastor Ivonildo hoje atende a igreja, tá lindo o trabalho. Então é assim que funciona, mas o começo foi assim, pastor, irmão Leto. Amém, maravilha, né? Nós poderíamos saber o relato que nós olhamos hoje, a igreja bonita, os templos maravilhosos, congregações, todas elas, vamos dizer assim, muito bem organizadas, é bênção de Deus, é maravilha, mas nós não podemos esquecer de como começou e as dificuldades que havia na época, né, pastor Moisés? Isso nós não podemos esquecer, porque nós olhamos hoje, tá bonito, tá lindo, e esquecemos do passado, mas teve alguém que pagou um preço para nós chegarmos nesse ponto aí, né? É verdade. Olha,
Você falando assim fez-me lembrar da minha avó Paula. Então, eu disse que quando morreu o meu pai, Sim, ela veio morar com o filho, com o finado Apolos. E ela era uma profetisa, ela era uma mulher de Deus, dotada de talentos extraordinários. E eu lembro porque já havia sido inaugurada a igreja antiga, já havia sido inaugurada, e eu estava na inauguração. Eu tinha aproximadamente 11 anos, ou 12 anos, mais ou menos, eu estava naquela inauguração. sim. E ela tinha por hábito apoiar o seu filho, orando por ele. E eu lembro que quando ela chegava no culto, se não tivesse uma cadeira ao lado do filho, uma cadeira para ela, ela ia lá no público ali, pegava uma cadeira e colocava ao lado do filho. O lugar dela sentar era ao lado do filho. E o que Deus usava essa mulher em profecia, o que Deus usava essa mulher prevendo o futuro, algo extraordinário. Uma vez, Deus usou tanto ela que ela profetizou em alemão. Só a minha sogra, que estava começando a ir nos cultos, entendeu. Ninguém compreendeu. A minha sogra, ela entendeu. E, posteriormente, a minha sogra entregou a vida para Jesus, porque entendeu aquilo ali como sendo coisa de Deus, aquilo lá, Sim, viu? sim. Então, muitos passaram, né? Como o próprio Aleixo, Apolos, a avó Paula Batista Paz, que era o nome dela, e tantos outros obreiros que tinham um valor extraordinário, né? Que começaram, que foram o embrião daquela igreja lá em Santa Rosa, daquele campo de Santa Rosa. E assim que é, meu irmão. Hoje, né, a igreja cresceu, tem muitos membros, tem muitos pastores, muitos obreiros, mas naquele tempo não era assim. É verdade. Os irmãos também nos mandaram um abraço, já vamos mandar, porque nós queremos encerrar, fazer mais uma pergunta aqui para o pastor Moisés, e depois nós vamos dar mais uma saudação aí para os que estão chegando. Qual foi o maior legado, pastor Moisés, que o pastor Apolo Batista Paz que nos deixou e não podemos jamais esquecer? Tá? Nós não podemos, o legado que ele deixou e não podemos esquecer e nem deixar de seguir o exemplo, porque ele foi um homem, pelo que a gente ouviu falar, maravilhas, coisas preciosas. Então, qual o ponto principal que o senhor destacaria, pastor Moisés? Bem, irmão Ledo, era um homem de muitas virtudes. Sim. Era um homem que ele olhava sempre mais para a igreja do que para a própria família. Era um homem que não tinha pretensões financeiras. Ele era uma pessoa humilde. Ele era uma pessoa que tinha uma simpatia e uma empatia com o público de maneira tão simpática, tão linda. Ele tinha uma risada tão marcante. Ele era uma pessoa serena, é uma pessoa que tinha um perfil que infelizmente está em extinção, infelizmente. Mas eu sempre vi nele uma serenidade, um homem que colocava o reino acima de tudo, um homem sem avareza, um homem que não via outra coisa a não ser o reino de Deus, o crescimento do reino de Deus. Então, ele se colocou, sim, em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo era considerando o crescimento da igreja e do reino de Deus. Então, era um homem, olha, irmão Ledo, eu tenho dito que, infelizmente, ele é um perfil em extinção, viu? Hoje é complicado. É claro que temos servos de Deus, temos pessoas extraordinariamente usadas por Deus. Sim. Eu entendo que o tempo é outro, o tempo é outro, a vida é outra, né? Porém, é como você disse, aqueles que fizeram a história, aqueles que deram início na história,
eles não podem ser esquecidos jamais, tá? Com certeza. Então, eu destacaria esses pontos aí no meu saudoso tio Apolos Batista Paz. Amém. E foi a mesma coisa que eu ouvi de outros irmãos, o mesmo testemunho daqueles que viveram com ele. Então, nós devemos... Você que está nos ouvindo aí, ó, preste atenção. São ensinamentos para a nossa vida espiritual. Ah, mas eu não sou pastor, eu não importa. É a nossa vida cristã, né, pastor Moisés? É o exemplo. Ele não deixou exemplo para pastor, ele deixou exemplo para a igreja, para nós seguir e ter essa condição e esse caráter. Né? Ah. Como eu falei, pastor Moisés, na história da Assembleia de Deus Santa Rosa, na presidência, agora nós vamos falar a questão da presidência do pastor Apolo Batista Paz, a de Santa Rosa tem uma particularidade muito interessante, pois nos seus 72 anos tiveram apenas 4 pastores presidentes. Né? Primeiro, pastor Apolos Batista Paz, de 1948 a 1976. Depois, o seu irmão, pastor Natanael Batista Paz, que nós queremos aqui transmitir nosso grande abraço à irmã Loide, que está nos assistindo, a todos os demais filhos, né? Foi de 1976 a 1994. Saudosa memória do pastor Natanael Batista Paz. Nosso carinho e reconhecimento, então, à irmã Loide e seus filhos. Depois, pastor Natanael Strasser, 1994 a 2016. O meu reconhecimento aqui, carinho muito grande pela vida do pastor Natanael Strasser, pois foi o primeiro pastor que investiu no meu ministério, levando ao presbitério. Olha, então, que Deus abençoe. Esse nome foi posto em homenagem ao Natanael Batista Paz. Ele era muito amigo do pai do Strasser. Sim. Muito amigos. Lá no interior, lá de Palmeira. Correto. E aí, em homenagem ao Natanael Batista Paz, colocou o nome do filho, viu? Exato. E ele veio a suceder aqui. E ele veio ser sucessor do Natanael Batista Paz. É lindo isso. Que coisa pastor linda. Strasser, um abraço. Grande homem de Deus. Realmente, eu tenho uma dimensão muito grande. Ele também investiu no meu ministério, viu? Quero dizer que foi através dele que eu cheguei a pastor. Eu também. Eu cheguei ao Ministério do Presbítero, agora sou evangelista, mas aqui em Alvorada. Então, que Deus abençoe aí ao pastor Natanael Strasser. Também agora o pastor Ivonildo Souza de Andrade, que está desde 2016 até o presente momento e o atual presidente. Um grande ensinador também da Palavra de Deus, o qual deixamos registrado aqui a nossa admiração ao seu ministério e ao trabalho desenvolvido em Santa Rosa. Graças a Deus. Tá? Quero só colocar aqui o pastor Gelson Mello, ele comentou aqui, ó. Foi o pastor Apolos que pela primeira vez profetizou sobre o meu ministério. Aconteceu na minha casa, no meu saudoso tio João Mello. Deus abençoe, então, o pastor Gelson Mello, poder deixar de registrar aqui. Voltando à questão aqui, pastor, eu quero saber como era o cuidado e atenção com os membros que o pastor Apolos Batista Paz dispensava aos mesmos. Porque eu tenho um testemunho aqui que me consta o seguinte, ó. Me contaram que ele conhecia todas as ovelhas pelo nome e quando ela não vinha ao culto, ele ia ver como estava e dizia, a minha ovelha está doente, já vim com óleo para curar a mesma. O que o senhor pode nos falar nessa questão referente a esse cuidado, esse amor que tinha? O senhor já falou que ele era muito paciencioso, mas e agora tratando com a ovelha diretamente, meu pastor? Realmente, irmão Ledo e nossos queridos que estão participando desta live, era um homem fora de série. Você sabe que aquele tempo se excluía, tu lembra? Sim. Tu lembra daquele tempo que as pessoas eram excluídas? Tu lembra? Lembro. Hoje essa prática praticamente, esse português aí, não existe praticamente isso aí, né? Sim. Mas naquele tempo, irmão, era a coisa que ele mais sentia, era ter que disciplinar. Esse era o termo que usavam, né? Que se usava. Era disciplinar alguém. E naquele tempo, os presbíteros tinham uma participação efetiva, principalmente na entrega dos membros, viu? Quando eles enxergavam alguém com algum problema, eles entregavam para o pastor, e o pastor, então, tratava de aconselhar, mas sempre buscava o conselho.
Exclusão para ele era coisa muito dolorosa, era o último recurso, ele jamais queria excluir alguém. E ele era um homem que, quando chegava nas famílias, nas casas, ele chegava tão sereno que as pessoas ficavam com vergonha. Eu tenho lá um fato que aconteceu com um casal lá em Santa Rosa. Brigavam muito, e há muito tempo eles viviam juntos, e naquele tempo não tinha divórcio. Sim, Né? sim. E eles iam se separar, um ia para um lado e para outro. E então mandaram chamar o finado Apolos para ir lá, né? Resolver o problema da separação daquele casal. E era um querido casal da igreja. Ele chegou lá, deu um abraço lá no irmão e cumprimentou a irmã, discorreu, então, sobre aquilo que sabia acerca deles e tal. Aí o irmão começa a acusar a irmã começa a acusar o irmão, e ele disse: bem, irmãos, então, já que vocês não querem mais viver junto, nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo tempo tão longo que vocês viveram juntos. Sim. E certamente foram tempos maravilhosos, vocês tiveram filhos maravilhosos. Então, nós temos muito para agradecer a Deus por esse tempo todo aí que vocês viveram juntos. Correto. E ele fez uma oração. Deus usou tanto ele naquela oração, que no decorrer da oração, aquele casal não se aguentou e se abraçou e pediram perdão e se reconciliaram e simplesmente decidiram não se separar, só com aquela oração que comoveu o coração deles. Então, ele era um homem que procurava levar aquela paz que tinha no coração, levar para aqueles que estavam em luta, que estavam atribulados, que estavam com problemas. Então, é assim que ele tratava, com muita tranquilidade. Ele tratava assim. É claro que depois que ele veio a falecer, ficamos sabendo de insultos, de tantos males que alguém cometeu a ele, né? Mas ele era um homem quieto. Ele não transmitia isso para a igreja. Ele não transmitia esses ataques que ele recebia no seu ministério, ele não transmitia para a igreja. Então, era um homem tranquilo e que tinha todo o cuidado com a igreja, ele não passava para a igreja nenhum mal que estava atacando a sua vida. Não, ele era sereno também no púlpito, viu? Que maravilha, né? Um testemunho maravilhoso, né? Realmente transmitia confiança às suas ovelhas, né, pastor? Tinha uma confiança, transmitia uma paz, uma tranquilidade, que havia alegria e regozijo dos membros de participar e ser pastoreado por ele. É verdade, irmão Ledo, é verdade. É verdade. Ok, e agora com os obreiros, tá? Também aqui foi levantamentos que eu fiz, aí os irmãos nos passaram. Como é que era o relacionamento? E me contaram um acontecimento que me chamou muita atenção e que realmente comoveu meu coração também, que quando os obreiros não estavam se relacionando muito bem entre si, o pastor Apolos o convidava para ir junto a uma escala. E o pastor Apolos era o motorista. Porém, que no meio do caminho, quando eles não conversavam, não se acertavam, ele parava e perguntava: e daí? Vocês vão continuar dessa maneira ou vão acertar? Imagina se chega na igreja lá e tem uma profeta lá e vai colocar os pontos de desavença. Como é que fica a pregação de vocês? Como é que vai ficar a mensagem que vocês estão pregando? Que moral vão ter para pregar? Isso mexeu muito ao meu coração, porque muitas vezes vivemos entre os obreiros, há uma certa disputa, ou porque somos seres humanos e temos essas dificuldades que muitas vezes não corrigimos, mas ele não deixava chegar no púlpito da igreja. O que o senhor nos conta mais nessa questão do relacionamento com os obreiros? Como é que ele tratava os obreiros que lhe assessoravam? Então, é para ver, pastor Ledo, o cuidado que esse homem tinha com o rebanho. É impressionante, né? O cuidado que ele tinha para não vazar nada para o corpo, para o rebanho.
ele resolvia em casa, ele ia na casa das pessoas, na casa daqueles necessitados, na casa daqueles que tinham problema, ou como esse fato que você trouxe aqui, como esse caso, esse exemplo que você trouxe aqui, colocava no carro dele, convidava para fazer uma viagem, ir para alguma congregação do campo, e lá ele conversava. Isso tudo é verdade. Então, veja bem que é uma maneira de tratar os casos que não envolve pessoas, que não ficam aí, vamos buscar testemunha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos registrar um BO, vamos não sei o quê. Isso não existia, tá? E outra, me pergunta se tinha alguém remunerado naquele tempo lá em Santa Rosa. Ele era uma pessoa, eu podia até dizer concentradora, mas ele era uma pessoa que, como começou aquele trabalho lá, ele tinha todo aquele trabalho na mão. E, é claro, não era um trabalho que tinha milhares de membros, como é hoje, né? Ele podia trabalhar com um corpo de obreiros, principalmente presbíteros, que eram chamados naquele tempo de anciãos, né? Eles eram anciãos, pessoas graves, pessoas de idade, né? Que tinham também uma palavra grave, uma palavra de conhecimento, eram os anciãos, Sim. os diáconos, né? Evangelista, tinha um evangelista, né? No tempo dele, um evangelista. Enquanto que já o meu saudoso Natanael, ele ampliou enormemente o corpo de obreiros. Ele abriu extraordinariamente, ele já teve uma nova visão acerca do funcionamento da obra, né? Mas naquele tempo ele tinha um grupo de obreiros que faziam a obra de Deus, que atendiam os cultos, tinha culto no rádio, tinha culto nas esquinas, ao ar livre, né? Pois eu disse antes que não tinha praticamente congregação nenhuma, né? Com exceção de Cruzeiro, na Agrícola e algumas poucas aí mais, tinha no interior, eu disse antes também, no Pilão, no Bugre, no Ouro, Lajeado Biguá, Porto Biguá, quer dizer, Santo Cristo ali já foi muito depois que se abriu um ponto de pregação lá em Santo Cristo. Godói também foi depois, mas já tinha também um ponto de pregação lá em Godói. Então, ele fazia a obra de Deus lá em Santa Rosa com esses irmãos, né? O irmão Getúlio, que hoje está vivo ainda, é um homem de Deus. O irmão Getúlio Balejo, um homem dedicado à música e que tanto serviço prestou lá em Santa Rosa. A família do irmão Otacílio, né? José Rodrigues, Otacílio Rodrigues, o irmão Vicente, irmão Herculano Ramos dos Santos, né? São aquelas pessoas antigas, o irmão Lucídio Sarassa, que mesmo não sendo lá de Santa Rosa, mas ele praticamente morou muitos anos em Santa Rosa, era um presbítero, Ladir Conde Duarte, e assim outros, né? Silvestre, outros nomes que a gente podia lembrar, Saul Ferreira Gonçalves, né? Tantos outros. Eu começo a falar, de repente eu vou esquecer de nomes antigos aí, né? Então, é assim, irmão, ele fazia a obra de Deus assim, com esse grupo de irmãos aí, e resolvia problemas, né? Resolvia problemas com um enorme talento, uma enorme paciência, né? E resolvia. E a igreja marchava, a igreja andava. Entendeu? Amém. Falar também da irmã Doraima. Sim. Eu lembrei agora da irmã Doraima. Eu recebi o batismo do Espírito Santo sobre a unção da irmã Doraima, sobre a imposição das mãos dela. Então, essa mulher, irmã Doraima, ela tem uma história em Santa Rosa, porque quando morreu a minha avó Paula, ela estava junto no mesmo quarto. E a finada Paula passou para a irmã Doraima o cajado dela, o ministério dela.
a irmã Doraiba esteve junto com ela no quarto, ela morreu naquela noite Sim. ali, a irmã Doraiba estava junto. E foi a pessoa com quem a irmã Doraiba conversou pela última vez, a minha avó conversou a última vez, foi a irmã Doraiba. Então, eu não posso esquecer dessa serva de Deus, que prestou um serviço extraordinário também, e prestava naquele tempo lá em Santa Rosa. É verdade. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui de orelha agora em mim. Sim. Começando por mim, começando por eu, né? Porque o que acontece hoje, muitas vezes, na questão do ministério, nós vimos aí que os irmãos estavam preocupados com a salvação de almas, com o cuidado, não estavam preocupados com o ministério. O ministério que cada um tem, quero ser presbítero, ser evangelista, ser pastor, não. A preocupação era com o reino de Deus. E nós vimos quantas irmãs que eram usadas por Deus na oração, que eram pessoas que, para você, se você tivesse errado, tivesse cometido um erro, e fosse falar com elas, tremia na base, como se diz o bom gaúcho aí, né? Já não chegava tão tranquilo, porque sabia que Deus podia mostrar para ela a situação. Então havia um temor também, né, pastor Moisés? É verdade. Tinha gente que dobrava a esquina para a irmã Doraiba. Quando enxergava ela, tu acha que cruzava? Mas jamais, jamais. Então, infelizmente, né, a Bíblia diz que não havendo profecias, o povo se corrompe. Então, infelizmente, isso aí. Mas eu estou crendo que Deus levantará, viu, um grande avivamento ainda aí antes da volta de Jesus. Nós temos que cuidar. Jesus está vindo, né? E ele levará um povo seu, e a Bíblia diz que é especial, né? Que é zeloso e que é de boas obras. Então, é preciso que nós olhamos assim, com este olhar meio pelo retrovisor, né? E recolher lá de trás exemplos para a nossa vida hoje, né, irmão Ledo? Eu sou um que muitas vezes eu falei assim, temos que deixar para o passado. E um dia eu, orando, o Espírito Santo falou comigo, para um pouquinho aí. Então, se deixar o passado de lado, você não precisa nem ler a Bíblia, porque a Bíblia é a história, conta os relatos, os acontecimentos que tem. E nós vimos esses homens de Deus também, os exemplos que eles deixaram, que nós devemos seguir, os seus exemplos, os seus passos aí que eles deixaram, que nós não podemos perder a essência da palavra de Deus. Até eu tenho colocado para os irmãos aqui na nossa prosa cristã, que eu estou trazendo mensagens. A mensagem, eu disse assim, ao começar a mensagem pentecostal: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e breve voltará. Alguns dias atrás, eu falei com o pastor Paulo Terra sobre Jesus cura. Agora, dia 11, vamos falar sobre salvação, voltado especificamente para uma mensagem objetiva de salvação. Então, nós não podemos perder essa essência aí. Tem os irmãos que estão comentando que estão chorando e recordando, que estão trazendo boas recordações aí, boas lembranças aí, que estão chorando, estão se alegrando. Que Deus possa realmente despertar o coração de muitos aí. Nós queremos aqui deixar um grande abraço agora e nos sentimos extremamente honrados, pastor Moisés, com a presença da irmã Simone Rosa de Paulo. Para quem não conhece, ela é filha do Toniel Moura de Paula e da Niceta Moura de Paula, tá? Que é a filha da dupla, né, dos irmãos. Então, nós sentimos honrado, alegre de poder ter a sua presença e nos honrando com a sua participação nesta oportunidade. É uma honra muito grande para nós aí. Então, que Deus abençoe a sua vida aí. E eu vou procurar entrar em contato com ela para nós marcar uma live com ela também. Quero conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais da dupla. Tá? Ela é uma serva de Deus, ministradora da palavra, ela louva, canta. Você vai fazer sucesso com essa live, meu irmão, viu? O objetivo nosso... Um abraço, irmão. O nosso objetivo... Um abraço, irmã Simone. Tá bom ouvir tudo isso. Amém. Que Deus abençoe, que seja continuando sendo esse instrumento das mãos de Deus. O nosso objetivo nessa live... Sim, irmão. Não, só para destacar sobre a irmã Simone, por pouco ela não esteve fazendo uma turnê aqui pelo Rio Grande do Sul no ano passado. Alguma coisinha não encaixou e, infelizmente, não foi possível. Mas certamente esse foi o plano de Deus. Mas certamente um dia Deus dará à irmã Simone este privilégio. Ela tem um desejo de conhecer o local do fato, ou o local dos fatos, né?
Sim. E Deus vai dar a ela esta oportunidade, certamente. Muito embora recorde um fato que a gente lamenta até hoje, mas a irmã Simone hoje é uma pessoa madura, que tem um ministério e faz a obra de Deus. Deus te abençoe, irmã Simone, em nome de Jesus. E teu mano também, Deus abençoe o teu mano. Tá assistindo aí, vai um grande abraço aí também, né? Que Deus abençoe o Toniel Júnior aí. Um grande abraço aí a vocês. Tá? Nós já vamos entrar nesse assunto aqui. Então, a nossa live aqui, pastor, tem como objetivo nós levar a palavra de Deus, uma palavra simples, mas que venha tocar o coração. Tem muitas pessoas que muitas vezes estão desviadas, estão longe dos caminhos do Senhor, e Deus tem colocado no nosso coração nós fazer, então, esse trabalho. E para nós fazermos essa mensagem objetiva, simples, nós temos que recordar o passado e as histórias que ocorreram, que nós estamos fazendo aqui nesta oportunidade. Então, nós agradecemos a todos aí que estão nos dando a honra e a alegria da sua participação aí. Nós vamos agora deixar um tempinho um pouco maior aí, ou melhor, essa primeira parte aqui, nessa última parte, que nós temos leitura aqui das Boas Novas promovidos agora. O pastor Apolos havia sido eleito presidente da convenção dos pastores no dia 23 de fevereiro, portanto, 3 dias antes do seu falecimento. Participou da Comissão dos Pastores da Assembleia de Deus do Rio Grande do Sul, realizada em Porto Alegre, do qual saiu eleito. Eu creio que essa informação aqui, para quem não tem o conhecimento, pouco sabe dessa história, né, pastor Moisés? Sim. Até porque o período dele foi tão curto, né? Ele foi eleito presidente da Convenção do Estado do Rio Grande do Sul em 1976, lá em 21, 22 de fevereiro de 76. Para mim, quando eu tinha 23. 23 de fevereiro. Tá. Então, veja bem como foi curto, né? Não vou dizer reinado, mas a administração, a gestão dele. Sim. Né? Mas eu tenho dito que Deus, ele nunca erra, ele sempre acerta. Mas veja bem, então, que ele de voltar um pouquinho para trás, porque... O senhor tem toda a liberdade. No mês de dezembro de 75, ele me chamou, ele me tratava assim como filho, né? Sim. Então, ele disse, meu filho, eu vou concorrer à presidente da convenção e eu preciso de uma pessoa que seja meu vice, da minha confiança. E eu quero que tu entenda, eu preciso que tu aceite. Eu tinha 29 anos, era ainda novo, e eu sempre, né, não querendo participar da diretoria da igreja, porque eu sempre achava que eu, como sobrinho, não ficava bem. Correto. E tal. Eu sempre fugia de aceitar cargos na diretoria da igreja, muito embora eu tenha sido antes secretário do Conselho Fiscal, né? Mas eu sempre corria desses convites aí. E eu, então, naquele ano, ele chegou com aquele jeitinho dele, meu filho e tal, eu preciso que tu me ajude, você conhece a igreja, tu podia aceitar. E eu digo, mas tio, fica ruim aí, tem irmãos aí mais velhos, e os vices daquele tempo sempre eram pessoas de idade, né? Sim, sim. Olha o irmão fulano, né? Os irmãos estão aí, né? Tem tantos irmãos, o irmão Getúlio, tem tantos irmãos aí que podiam continuar. Não, mas eu quero que você me dê a palavra, eu preciso. Bem, aí ele insistiu e eu acabei, então, entendendo que não devia de rejeitar o convite. Sim. Bem, eu digo, tá, tio, então se for para ajudar, e ore por nós, e vamos lá, vamos ajudar. E chegou o mês de janeiro, era na primeira quinzena de janeiro, ainda me lembro bem, o dia de janeiro de 76. Veja bem, eu já estou no mês, no ano do acidente. Sim. Foi feita a Assembleia Geral e eu fui eleito, então,
vice-presidente da Igreja de Santa Rosa. Correto. Você sabe que o cargo de presidente é indicado pela convenção, Sim. mas do vice-presidente para baixo, todos são eleitos. Sim. Então, nós fomos eleitos vice-presidente. E Deus, meus queridos, querido Ledo e queridos irmãos que estão assistindo essa live, Deus, ele vê o que nós não vemos, ele enxerga o que nós não enxergamos, ele tem o nosso futuro na mão dele e tal. E eu não entendia muito bem aquele momento e aquele convite. Passou janeiro, então, era vice, fevereiro, né? Chegou em fevereiro, já estava agendada essa campanha com o Toniel e o Ziel e as suas respectivas esposas. Essa campanha, irmão Ledo, era a maior campanha evangelística que seria realizada no interior do estado. Sim. E certamente impactaria aquela cidade, não somente aquela cidade, mas o estado e aquela região toda. Correto. Porque era a melhor, eu tenho dito, a maior e melhor dupla de música sacra, e tu sabe que é sacra, música sacra de verdade. Tá? Sim, sim. Aquilo é música sacra. Tá? Tem mensagem. Deus, música sacra de verdade. E então estava tudo certo, né? Eles deram, né, a palavra, eles viriam a Santa Rosa. E nós estamos coordenando uma campanha de arrecadação de gêneros, né? Sim. Lá em Santa Rosa. E nós já tínhamos, então, a igreja nova lá, que estava construída e tal. E a igreja antiga era o depósito de todos os gêneros alimentícios que tinha sido arrecadado para a manutenção da campanha. E ele, então, antes de sair para Ijuí, porque a dupla com as suas esposas, Otoniel e Uziel, eles vieram do Rio a Ijuí de ônibus. De ônibus? Vieram de ônibus até Ijuí. De ônibus até Ijuí. Naquele tempo nem avião tinha. Era de ônibus. Né? Sim. Até Ijuí. E ele, então, eu trabalhava no Daer. E ele, às 11 horas, mais ou menos, daquele dia, ele me ligou, mas antes, porém, deixa eu retornar um pouquinho aqui. Quando ele foi eleito, ele chegou em Santa Rosa na terça-feira. Aí chegou cansado, né? Mandou um recado através do irmão Valzumiro Santos de Abreu, um recado para mim, que ele havia sido eleito presidente da convenção e que era para eu comunicar a igreja, orar com a igreja, ele estava cansado, não ia poder participar do culto. Isso nós fizemos, né? O culto era de oração, oramos com a igreja se alegrou pela vitória dele. Correto. Isso na terça-feira. Na terça-feira, ele me disse que ia a 3 de maio. Sim. Meu filho, quarta-feira eu vou levar a ceia a 3 de maio, que foi a última cidade em que ele participou de um culto. Como presidente da convenção, foi o primeiro culto e o único que ele participou. Que coisa tremenda. Ceia em 3 de maio. E na quinta-feira, ele me ligou quando eu havia chegado no meu trabalho, às 11 horas, ele me liga. Meu filho, eu estou pensando de ir lá em Juí, buscar os missionários, cantores. E eu digo, vai ser lindo, tio, vai ser lindo, porque eles chegaram cansados do Rio de Janeiro e agora, vendo o pastor que convidou eles para a campanha lá, buscando eles, vão ficar muito satisfeitos, eles vão ficar muito felizes e tal. E ele não desligava o telefone, né? Aquela conversa foi se arrastando ali. Mas você viu, meu filho, como é que está a quantidade de gêneros alimentícios que tem lá no templo? Eu digo, olha, tio, vai estar uma festa extraordinária. Eu vi, aquilo tem muita coisa mesmo, né?
E ele estava naquela ali, tal, não vedava, não se despedia de mim de jeito nenhum e tal. Meu filho, então é o seguinte, tu amanhã, ou de tarde, se puder, ou amanhã, tu manda buscar lá no irmão Florisbelo Borges de Figueiredo um Sim. porco, né? Um porco que ele matou e está lá no freezer, está limpo, e você leva lá para a igreja, tá bem. E tu vai no Edmundo Reinheimer e pega lá 7 galinhas que ele também matou, limpou e tal, e é tudo para o mantimento da promoção e da campanha. Aí tu leva lá para a igreja também. Eu digo, tá bom, tio, tá bom. Mais alguma recomendação? Não, acho que era isso. E nada, né? E nada. Eu digo, meu Deus do céu, né? Até que ele disse, então tá bom, então eu vou ir. Eu vou ir. Não, tio, porque eu não tive nenhum discernimento diferente, não tive nenhuma visão naquele momento, né? Que Sim, podia ter sim. dito que não, mas Deus tinha seus planos já delineados e delimitados o que vão fazer, né? Então, nós nos despedimos e ele foi para Ijuí se encontrar com o Tonelli Uziel e as suas respectivas de Sete e Alda, esposas. Sim. E almoçaram lá com o pastor João Ferreira Filho. Almoçaram, né? Almoçaram com ele. Depois do almoço, logo depois do almoço, tipo 1h, 13 horas, eles saíram. E o meu tio tinha lá uma caravan, que era da igreja. Ele tinha uma caravan e ele dirigia aquela caravan, né? E eles então saíram de Ijuí em direção a Santa Rosa e na altura de Coronel Barros, né, vinha em sentido contrário um caminhão lá carregado de soja, um Mercedes, um truque, e houve essa colisão que, infelizmente, vitimou estes 5 homens e mulheres de Deus. Foi algo extraordinário. E eu, então, cheguei para trabalhar às 1h30 e houve uma ligação lá da igreja, da matriz, da irmã Almeci, hoje esposa do pastor Paulo Caiper Paz. Ela me ligou e diz, olha, Moisés, vem correndo aqui na matriz, porque tem um movimento aqui, o pastor Adãozinho, que morava nos fundos da igreja, ali ao lado, né, ao lado da igreja, meio nos fundos, ele está ligado na Rádio Progresso de Juí e está ouvindo que houve um acidente em Coronel Barros com uma caravan marrom, metálica, e também um Mercedes, um caminhão Mercedes, e os 5 ocupantes da caravan morreram, e deve ser o pastor Apolos e a comitiva que vem do Rio de Janeiro. De maneira possível, aí peguei meu carro e cheguei na igreja, estava um burburinho na frente da igreja já, viu? Estava aquele movimento, eu convidei meu irmão Noé, o meu primo Ezequias, ele tinha 17 anos, era o filho mais novo, e quis ir junto também, eu vou, tá, então, vamos, então, se for para ajudar, tu vai. E chegando lá, a caravan estava lá, mas os corpos já haviam sido retirados há 20 minutos pela polícia rodoviária. Bem, a caravan ficou lá em pedaços, não tinha nada que se aproveitava, deu perda total, e nós fomos a Ijuí. Em Ijuí, irmão Ledo, um movimento extraordinário. Pastor João Ferreira já estava por lá, muitos obreiros, a igreja já estava por lá, e nós chegamos lá, então, e tivemos que reconhecer os corpos. E eu, então, tive que reconhecer, aí abriram aquela porta daquele necrotério, e eu reconheci, o finado Apolos era o mais inteirinho, se a gente pode dizer assim, se referir assim, né? Ele tinha poucas marcas, agora os outros tinham marcas muito profundas, estavam praticamente irreconhecíveis. E aquele quadro jamais sai da minha retina. Eu não consigo esquecer daquilo lá. Eu vejo esse assunto de forma muito, muito clara. Eu saí daquele necrotério, Ezequias junto, inclusive, né? O Ezequias era filho dele, finado Apolos,
Saímos dali e logo, então, o prefeito veio ali, ó, se colocou à disposição para ajudar. Eu digo, prefeito, o senhor conhece aí uma empresa de táxi aéreo? Vê para nós, manda falar conosco aqui. O pastor Paulo Terra, que já fez uma live contigo, muito Correto. boa. O pastor Paulo Terra era um moço ainda, devia ter uns 20 anos aí, passou lá pela frente e digo, pastor Paulo, vem cá. Eu quero que tu fale com o pastor João Ferreira, vai lá e peça ordem para ele, peça a liberação, eu quero que tu acompanhe os corpos para o Rio de Janeiro, até o Rio de Janeiro. Tu pode fazer isso? Foi lá, o pastor Ferreira prontamente autorizou, liberou ele que fosse junto, veio lá, olha, ok. Bem, então eu tinha já alguém que estava me ajudando num táxi aéreo e tal, e fomos lá para providenciar nos caixões, que eram tudo caixões especiais e tal, e foi um movimento grande, e conseguimos, então, liberar os corpos para o Rio de Janeiro, com o acompanhamento do pastor Paulo Terra, até o Rio de Janeiro. Diz ele, claro que ele que devia estar falando sobre isso aí, porque quem acompanhou foi ele, mas quando chegou lá, ele viu uma multidão de gente lá, viu? Porque foi uma perda insubstituível, uma perda realmente extraordinária, né? Tanto do final do Apolos, como da dupla Tonelli, Uziela e as suas esposas. Então, o pastor Paulo Terra foi para o Rio e eu fui aqui para Santa Rosa. E chegando em Santa Rosa, meu irmão, a igreja estava num verdadeiro luto. Chegamos lá, era 1h da madrugada, mais ou menos, daquele dia 26, já era então 27, e aí o que tínhamos que fazer? Eu, como pastor vice-presidente, em apoio do pastor João Ferreira, porque morreu o presidente, quem assumiu foi Germano Zucchi, que era o primeiro vice, e o pastor João era o secretário. Então, eu recebi a orientação desses pastores, de tanto o Germano Zucchi, de Passo Fundo, quanto o pastor João Ferreira, como devia de orientar. Como eu era presbítero, eu não podia assumir a presidência, o pastor João Ferreira assumiu a presidência interina de Santa Rosa. Mas me disse, olha, Moisés, você sabe o que faz, né? Você tem a chave na mão, você dá para quem Deus falar contigo, né? Você ore a Deus, peça a direção e cuida da igreja. E nós ficamos devendo muito, irmão Leno, porque tudo isso que eu te falei custou muito caro, foi muito dinheiro. E nós, então, tivemos que mobilizar o grupo de obreiros que estavam sentidos, era um sentimento extraordinário. Fizemos uma campanha dos dízimos da soja, e Deus nos deu uma grande campanha de recolhimento de soja, que deu para nós pagar todas as despesas e ainda sobrou dinheiro em caixa. Então, tivemos, meus irmãos, irmão Ledo e irmãos que assistem essa live, administrar a igreja, administrar, assim, os obreiros, né? Logo depois havia um espírito de divisão ali, querendo se formar, querendo dividir a igreja em três campos autônomos. Então, tivemos que apagar esses incêndios, como se diz hoje, né? Ali, e Deus nos deu vitória, e pacificamos o campo e tal. E aí, então, por que Natanael? Era irmão? Sim, era irmão. Mas tem uma coisa interessante que eu conto aí, por que o Natanael? O Natanael veio pregar em Santa Rosa num culto, aliás, num congresso de jovens. Ele era pastor em Bagé. Sim. Ele era pastor em Bagé. E veio pregar num culto de jovens, lá no congresso de jovens de Santa Rosa, na igreja antiga ainda lá. E Deus usava o pastor Natanael. Ele era fleumático, ele era, né, pregava, ele era fervoroso, alegre e tal. E Deus usou Natanael lá. E depois que Deus usou Natanael fervorosamente, poderosamente, eu estava naquele culto, quando o Apolos, né, emocionado, disse: gostaria de ter o meu irmão ao meu lado, trabalhando comigo.
E aí ele acabou responsabilizando a igreja. Os irmãos ficariam satisfeitos, concordariam que o meu irmão viesse trabalhar comigo com o tempo. Ele não disse quando, né? Ele não Sim, disse sim. quando. Mas toda a igreja, né, estava movida por aquela alegria, aquele momento, levantou a mão. E eu estava presente naquele culto. Sim. Bem, o meu tio Natanael, transferido para Santo Augusto. Então, em Santo Augusto. Ele era o presidente de Santo Augusto. Quando, então, veio a falecer o meu tio Apolos, eu não tive dúvidas de que o Natanael estava na linha sucessória. E eu contei esse fato ao pastor Ferreira, e o pastor Ferreira vai contar isso aí lá para o pastor Germano Zucchi. E eu fui, então, o finado Nauli, meu cunhado, Nauli de Souza, né, de saudosa memória, ele andava comigo por lá, fomos a Santo Augusto, convidar, então, o finado Natanael, e fomos de Santo Augusto para Passo Fundo. Passo Fundo, então, o Germano Zucchi disse, é isso aí, meu irmão, é isso aí, faça como Deus está te dirigindo. O que o pastor Ferreira falou? Não, ele disse, o que eu sou falar aqui, ele avaliza. Então, é de Deus, vai fazer isso aí, então. É o Natanael, então, o sucessor. E aí, então, fizemos, graças a Deus, porque tinha aqueles que queriam que a gente ficasse, mas eu sempre reconheci meu lugar. Eu não tive nunca, Deus é testemunha, eu não tive nunca uma pretensão de tomar lugar de ninguém, e sempre tinha, né, aquele espírito ali de que tinha que ser cuidado de mim, Moisés e tal, que é nada, pessoas carnais que não têm o mínimo de conhecimento da gente e tal. Eu nunca quis, eu tenho dito sempre que a alegria da igreja de Santa Rosa sempre foi a minha alegria, meu prazer é ver a igreja de Santa Rosa bem cuidada, bem dirigida. Sim. E assim, meu irmão, houve essas duas transições, então, houve esse fato, né? O acidente que vitimou o meu tio e o Tonélio Zé e as esposas, depois a transição, e assim que aconteceu. Pastor, o senhor colocou ali que seria o maior evento no interior do estado, do Rio Grande do Sul, na época que ia vir. E realmente foi o maior, porque nenhum outro movimento, nenhuma outra história, até hoje, passado aí quase mais de 30, quase 40 anos aí, não teve nada... 44 anos. Oi? 44 anos. Que superou esses momentos, né, professor? Não teve nenhum outro acontecimento. Então, realmente ficou marcado na história e uniu dois estados, né? O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Algo... Não tem palavra para expressar, somente Deus mesmo para poder explicar a situação, porque realmente algo inacreditável aconteceu e que movimentou. E ouvindo os irmãos, o senhor estava colocando a questão de recolhimento dos bens para a festa, havia toda um movimento, uma emoção muito grande de toda a igreja, né? E os irmãos colocando, o pastor Gelson Mello colocou ali, né, que o carro, a caminhonete que ia buscar os irmãos atacavam para dizer, tem donativos aqui para a festa. Então havia uma alegria muito grande de toda a cidade, todo o campo de Santa Rosa, né? Seria sim, sem dúvida, né, o maior evento realizado nessa região aqui, sul. Porque era a primeira vez, veja bem, me pergunta se eu conheci pessoalmente a dupla. Eu não conheci. Então, lá eu ia conhecer. Uma vez eu estive em Porto Alegre, quando estava no interior, em Santa Rosa, e eu vim aqui num congresso de jovens, me parece que foi, o Estudos, onde o pastor Enéas Tognini pregou, e aí eles estavam, mas naquela noite eles não cantaram, e apresentaram um deles, que eu não me lembro qual deles, porque eles eram parecidos, né? Eles eram muito semelhantes, e um deles, então, mas eu não conheci eles pessoalmente, assim. Então, lá em Santa Rosa, eu iria conhecê-los, certamente, viu? E muitos iriam. Estava na grande expectativa, né? Eu tenho dito, irmão Ledo, que Deus nunca erra. Sim. Ele sempre acerta. Está tudo no controle de Deus.
A Bíblia diz: não portenhais o dia de amanhã, porque não te pertence, né? Então, olha, é só a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, para nos fazer reconhecer as suas bondades, as suas misericórdias, especialmente explicar alguma coisa sobre esse fato tão lamentoso, por um lado, na verdade, porque Sim, todos, né, lamentaram, houve um lamento muito grande, né, sobre esse fato desse acidente, né? sim. Nós estamos nós assistindo aqui nos Estados Unidos. Tony Cleusa Opa! Reinheimer. Ah, olha só, estamos lá na Opa! América, hein, pastor Só, Moisés? Que alegria. olha só. Ô, Tony, falei há pouco do teu pai aí, Tony. Você viu? Cleusa. Deus abençoe. Tony é uma figura extraordinária. Deus Deus abençoe. abençoe, Tony. Amém. Deus Ah, abençoe. E minha cunhada Íria, esposa do finado Nauli, ela deve também estar assistindo e quero mandar para ela um abraço, para ela e todos os seus filhos, né? Talvez alguns filhos do finado Apolos estejam assistindo. Um abraço forte para os meus primos. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. se estiverem assistindo, por gentileza, manda uma mensagem aí, coloca aí, será uma honra, uma alegria poder falar de vocês aí, então, que está conosco aí. Pastor Dirceu Carvalho, eu lembro esse episódio, eu era bem criança, mas lembro, ele coloca aqui, né? Então, realmente, né? Um abraço, pastor Dirceu. O pastor Dirceu é um jovem no nosso tempo da juventude, onde fomos líderes lá por muito tempo, muitos anos, e ele foi sempre um jovem fiel a Deus. Hoje ele é pastor. Deus abençoe, meu querido irmão. Deus abençoe. Deu uma denominação, mas é um servo de Deus. Deus abençoe. Realmente. Voltamos aqui, pastor. Eu queria a filha do nosso cantor Otoniel de Moura, a Simone Rosa de Paulo, ela colocou o seguinte: os céus estão... E realmente é complicado muitas vezes as pessoas entenderem que quando um cristão vai para a eternidade, só parte desta vida para a eternidade, a festa do céu, alegria e contentamento. Para quem fica, há uma tristeza pela separação. E nessa tristeza de separação, pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque o senhor estava falando do acontecimento. Eu quase chorei aqui, segurei para não chorar. Me emocionei realmente. A gente lendo é uma maneira, mas quando você começa a ouvir os detalhes, a emoção vem realmente a perto. Como é que ficou, como é que a igreja, como é que foi a questão da igreja? Nós não temos como relatar o que ocorreu lá no Rio de Janeiro com a dupla, e realmente o senhor colocou nas matérias, consta que foi uma comoção muito grande. E agora, Santa Rosa, como é que foi a igreja? Assim? Eu ouvi relato de pessoas, o pastor Gelson Melo nos falou que praticamente Santa Rosa parou no dia do acontecimento. Como é que foi essa reação da igreja, dos membros, assim, de ter que se despedir do pastor tão amado? Por um lado, irmão Ledo, houve uma grande mobilização. Eu acredito que não tenha membro da igreja que não se mobilizou naquele dia, que não esteve lá presente naquele dia. E eu quero destacar aqui que eu lamentei muito. Eu tinha nele o meu segundo pai, né? É aquele que me entusiasmou a estudar. Quando eu não tive mais condições de pagar, eu estudava numa escola particular, eu e meu irmão Paulo. E quando chegamos no terceiro ano, a minha mãe lavava casas, conservava lá casas lá em Santa Rosa, e aí, não tendo mais condições de pagar, o diretor nos chama na secretaria e diz: olha, Paulo, olha, Moisés, vocês estão despedidos da escola. Vocês já não puderam pagar o ano passado, e esse ano já é abril, e vocês vão ter que procurar outra escola.
eu lembro que eu saí, peguei minha pasta, o Paulo pegou a dele, e o Paulo ficou muito nervoso, né? Muito nervoso. E ali, até a chegada da nossa casa, não tinha calçamento, não tinha nada, eram as barrocas ali na antiga CE e tal. Aquilo nós não enxergávamos a- os buracos, tão rápido que nós saímos correndo para chegar em casa e contar, né? Quando chegamos em casa, quem é que foi me abraçar lá? Ao final do Apolo. O que está vendo? O que tem? Por quê? O Paulo chegou e reagiu de uma forma. E eu cheguei e reagi de outra forma. Aí eu digo, olha, tio, nós fomos mandados embora da escola. Nós não pagamos ano passado, a mãe não pôde pagar, então a escola é particular e tal, e aí o diretor nos mandou embora. Aí ele colocou a mão no meu ombro e disse, meu filho, vai funcionar uma escola, vai funcionar uma escolinha, uma escola, aqui no porão da igreja. E vai ter o ensino fundamental completo, aqui no porão da igreja. Vai funcionar o ano que vem. Então, você vai parar esse ano, mas ano que vem você vai continuar. E você vai estudar, meu filho. Você vai estudar. E aquela palavra dele entrou no meu coração. Sim. Abriu-se aquela escolinha, e a irmã Nair Melo, não sei se é Garcia de Melo, acho que até é Garcia de Melo, foi nossa professora. Irmã Nair, ela está viva ainda. Está viva ainda. E o Humberto vai visitar lá o cunhado dela e tal, ela mora do lado ali. Pastor Humberto, Deus te abençoe aí nessas visitas que você faz a esses idosos aí, viu? Verdade. Deus te abençoe. Belo exemplo. Espero que com o tempo você me visite também. Viu? E essa irmã Nair, ela foi professora. Então eu fiz ali a quarta série, a terceira, a quarta série, fiz junto a terceira e a quarta, e depois continuei estudando. Mas ele, o final da pós, foi fundamental para a minha decisão, para formar esta convicção de que eu devia de estudar. Sim. E houve, então, uma comoção generalizada. Eu lembro de um fato, até certo ponto, pitoresco, porque não é comum. Um irmãozinho lá, que era membro da igreja, um jovem ainda, eu não via mais ele na igreja. Há 6 meses eu não via na igreja. Aí eu fui procurá-lo, fui na casa dele, né? Lembro do nome dele, mas por questões éticas não vou falar. Fui na casa deles, mas meu irmão, o que está acontecendo que você deixou de ir na igreja? O que foi? Olha só o que ele me disse. Diz, eu ando muito triste, irmão Moisés, eu ando muito triste. E eu não aguento ir na igreja e não ver o pastor Apolo sentado lá no púlpito. Eu não vou mais. Olha, meu irmão, não consegui tirar do coração, por isso que eu entendo que aquilo era uma obra maligna, aquilo não era uma emoção que o diabo colocou no coração dele para ele ficar longe de Jesus. Então, são fatos assim, de lamento e de pessoas que amavam tanto ele, que perderam a alegria. Mas eu quero dizer, meus irmãos, meus amigos, que se existem alguns fatos, poucos, né? Não vou dizer que houve um lamento que levou muitos a mudarem de igreja, ou coisa parecida. Não. A igreja, ela cresceu, né? Ela se uniu, porque nós tínhamos que lutar, por um lado, pagar as contas, por um lado, armar estratégias para que a igreja continuasse crescendo, e ela cresceu, e oração, exato, muita oração. Naquele tempo, culto de oração, meu irmão, era batismo no Espírito Santo, era línguas, era dons, era profecia, era coisa linda. Aquele momento de emoção levava obreiros a se unirem em oração, a buscarem a Deus, foi algo extraordinário. Então, houve sim uma perda, mas se seguiu um mover do Espírito tão grande que era impressionante. Não tem como descrever realmente, né, pastor, essa situação aí.
Não, Então, não, realmente, não tem. são fatos, então são histórias aí que ficou registrado aí e que realmente só na eternidade poder Verdade. compreender um pouco mais. É os Pois irmãos é. que colocaram, ó, a irmã Ivone Ribeiro, eu lembro dessa escola, estudei lá, bons tempos, né? Então, várias pessoas aí, vários irmãos relatando aí. De Que é tudo, lindo, irmã Ivone. Um abraço, irmã Ivone. Ah, lembra da escola? é, o Carlos Zoanazzi, né? Irmão Isso, nosso amigo Carlinhos, Carlinhos aí, Indaiatuba. ele colocou Exato. que o Tony de Paula é sobrinho, né, do pastor, e realmente, deputado federal pelo Rio de Janeiro, o Tony de Paula é sobrinho do saudoso cantor Otoniel de Paula, que faleceu no acidente. Realmente são E familiares aí. o deputado, o deputado apenas abrindo um parêntese, o Tony é irmão, né? Assim como Oséias, é irmão do Otoniel e Osiel. E Sim, o Tony é que foi o responsável por buscar a bagagem, aquilo que sobrou do acidente, né? Ele levou muito disco, LP naquele tempo, LP, muitos LPs, livros. E o Tony, então, ele veio do Rio de Janeiro com essa responsabilidade de levar os pertences da dupla que tinham ficado lá no acidente e que trouxe também um agradecimento da igreja lá do Rio para a igreja de Santa Rosa. E eu tive o prazer de conhecer, então, o Otoni. O Otoni é pai, então, do Júnior, né, que é deputado sim, federal. O Otoni. E ele me deu um LP quebradinho, mas que tem algumas músicas que a gente canta, né? Que dá para tocar. Quebradinho com uma dedicatória e que me faz recordar, então, o acidente, quando eu vejo aquele LP que o Otônio me deu como recordação daquele momento, viu? sim. Ah, maravilha. Tá bom, então, mas de toda essa história, pastor Moisés, nosso tempo já se foi aí, né? Já passamos 1 hora e meia, quase 1 hora e meia nós estamos falando aí. Eu quero que o senhor Olha deixe só, uma passa o tempo palavra correndo. agora, pastor, todo esse contexto aí. Uma palavra para quem estão nos assistindo. De repente tem alguém que está desviado, pode ter alguém que está parado, ah, pode Sim, ter alguém que alguma coisa largou a cruz ou não é crente. Um dia nós sim. queremos nos encontrar com o pastor Apolos Batista Paz. Eu quero conhecer ele, pessoal, eu quero conhecer ele no céu. A dupla, Amém. o Toniel e o Vai Ziel, conhecê-lo, certamente. nós queremos conhecer eles no céu, nós queremos cantar junto. Eu não canto nada agora. Até um dia eu estava numa igreja que eu atendi, que estava pastoreando, os irmãos disseram dentro, não bate palma, porque até a palma você atrapalha aqui. Eu realmente não sei nada, mas amo música. E um dia nós vamos cantar com ele nas mansões celestiais. Mas para quem não está preparado, como ocorreu com eles, que era uma programação tudo preparada, toda uma estrutura, não chegou esse momento. Pode, quem sabe, alguém está nos assistindo, não ter uma oportunidade de ir participar de um culto, de pedir uma reconciliação. Eu quero que nessa oportunidade o senhor deixe essa palavra para essa pessoa que está parada, que está desviada, ou até que não aceitou a Jesus como seu Salvador. Amém. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, primeiro versículo, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, minha querida amiga, há quanto tempo nós não nos víamos? Você está me vendo, eu não estou te vendo. Mas eu quero deixar uma palavra para você, para que você reflita nesta noite e entenda que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida.
E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se tu pensas que pode chegar até o céu por algum outro caminho, você saiba que o caminho não é uma placa de igreja, o caminho não é um templo, o caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui Paulo está identificando esse caminho quando ele diz por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o meio para nós atingirmos a fé, o resultado, a paz com Deus, é Jesus Cristo. A condição que Paulo destaca aqui, o meio é Jesus. A condição que Paulo destaca é a fé. Se você crê na pessoa do amado Jesus Cristo, que venceu a morte, que deu a sua vida pelo resgate da sua alma, você está demonstrando ser um homem de fé e uma mulher de fé. Volte-se para Jesus mediante a tua fé. Você crê que Jesus é o teu Salvador? Volte-se para ele. E você voltando através de Jesus, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida e que é o meio que Paulo destaca aqui, você encontra o resultado. Qual é o resultado da tua vida se você entregar a tua vida para Jesus? É paz em Deus. Porque aí você vai fazer as pazes com Deus. Porque Jesus vai te reconciliar com Deus. Jesus vai te justificar diante de Deus, vai dizer, olha, pai, este filho esteve desviado por tantos anos. Este teu filho esteve longe de ti por tantos anos, mas eu dei minha vida por ele. Eu derramei meu sangue na cruz por ele. Aleluia. E ele agora está voltando para ti. E você vai passar a ter paz com Deus. Isso. Você vai ter aquela tranquilidade que há muito você perdeu, aquela paz que há muito você perdeu, e que talvez tenha buscado nas diversões, tenha buscado na bebida, tenha buscado no álcool, tenha buscado no cigarro, tenha buscado na prostituição, e não encontrou. Eu quero dizer que ela... Eu quero dizer que nesta noite ela é oferecida a você gratuitamente. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Use o teu instrumento que é a fé, o teu crer. Você crê que Jesus fez uma grande obra por você e você tenha paz no teu coração. É verdade. Essa pandemia está trazendo tanto mal, tanta morte, tanta depressão, tanta tristeza, mas eu quero te dizer nesta noite que te é oferecida uma oportunidade. Jesus, ele quer fazer uma festa com você, como ele fez lá no dia em que Lázaro estava morto, quando choravam à beira daquele esquife, Jesus chegou trazendo esta grande nova de alegria. Diz, ele não está morto, o meu irmão Lázaro, ele dorme. Esta é uma boa notícia. Você não está morta, meu amigo. Talvez espiritualmente falando, você se sente morto, tu não sente mais a alegria da salvação, tu não sente mais a alegria de orar, a alegria de louvar, de cantar. Mas o Espírito Santo de Deus, nesta noite, fala ao teu coração. Aleluia. Volte a Ele. Busque a Ele enquanto é tempo. Virão dias difíceis, muito mais difíceis do que os dias que nós estamos vivendo hoje. Este mundo vai de mal a pior e nós só vencemos este mundo aos pés de Jesus e com Jesus no nosso coração. Aleluia. Em nome de Jesus, eu te entrego
esta palavra de fé, de ânimo e de coragem. Volte, Jesus. Amém. 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 Procure a sua igreja mais próxima, que você congregava. Não estou dizendo para você ir para a Assembleia. Não. A igreja que você congregava, que você deixou. Jesus, o Espírito Santo, está te convidando você para voltar nesta oportunidade. Que não a live apenas de contar a história, que só apenas da história, mas vai começar a mudar a história de muitas pessoas que estão nos ouvindo. O pastor Moisés vai orar por nós agora. Toma uma decisão. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados para nós subir com ele nas mansões celestiais. O pastor Moisés estará orando por nós. Aleluia. Meu amigo Espírito Santo, Jesus Cristo de Nazaré, nós entregamos esta simples palavra. Quanto é grande, aleluia, e profunda nesta hora. Vai, meu amigo Espírito Santo, pois o Senhor é que vence, é que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Convença esta amiga agora, Espírito Santo. Jesus amado. Convença este amigo agora, Espírito Santo. Toca no seu coração. Para que ele se decida a voltar-se para ti. E aquele que já decidiu, acolhe este amigo e esta amiga nos teus braços poderosos e dá vitória, Senhor. Cura as suas enfermidades. Aleluia. Cura, meu Pai, as suas dores emocionais. Cura, meu Pai, as suas dores sociais. Cura, meu Pai, as suas dores psicológicas. Cura nesta noite. Leva alegria, Jesus, a este coração. Nós te agradecemos pela vitória que o Senhor está dando aos teus servos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Nós queremos aqui deixar o nosso agradecimento. Quero fazer um agradecimento em primeiro lugar ao pastor Moisés Teixeira Paz, que nos honrou com a sua presença neste momento aí, que nos trouxe esse relato aí, que vai ficar registrado em nossos corações. Então, nosso agradecimento profundo ao Senhor. Quero também deixar aqui o agradecimento ao pastor Daniel dos Santos Paixão, que é o meu atual pastor-presidente aqui em Alvorada, que ama história e tem um cuidado muito grande de deixar tudo registrado e contar história. E ele foi um grande incentivador aí nesse assunto, e ele que conseguiu o exemplar para mim da revista Boas Novas, de 1976, para mim poder conversar com o senhor, senão eu também ia ficar perdido aqui, né? Onde consta a história, o relato dos últimos acontecimentos desses homens de Deus e mulheres de Deus aí. Meu muito obrigado ao querido pastor Daniel dos Santos Paixão, meu pastor-presidente agora, e que tem nos apoiado aí muito nesse trabalho aí. Ao pastor Gelson Melo, pelo louvor de gratidão. Amanhã nós estaremos postando no YouTube essa live, e nós vamos postar um hino que o pastor Gelson Melo canta em homenagem aí. Então, nosso grande abraço ao pastor Moisés, que esteve conosco e que nos auxiliou também, nos deu também muitas informações aí. E a todos que estiveram conosco aí. Agora vou deixar o pastor Moisés deixar as suas considerações aí. E desde já, meu muito obrigado, pastor Moisés, por senhor aceitar de bom grado esse convite e estar conosco nessa prosa cristã. Eu aqui agradeço, meu amigo do coral lá de Santa Rosa. Minha esposa que cantava. Você não deixava de estar lá também. Eu levava ela, acompanhava ela. Você era companheiro, não é verdade? Sim, acompanhava ela. Então, um prazer muito grande. É um prazer muito grande, irmão Ledo, ver o teu crescimento ministerial. Um homem dedicado à educação, um homem que se esforçou, estudou, hoje merece, viu? Esforçado, está fazendo um trabalho de relevante importância para o reino de Deus.
Então, primeiramente, eu quero te cumprimentar e agradecer a Deus por esse privilégio de estar juntamente contigo aqui. Agradecer a minha esposa Iris, que está aqui do meu lado, ouvindo e vendo, assistindo, me dando alguma informação de pessoas. Eu fico muito agradecido a ela, meus familiares, meus filhos, estão escutando, estão assistindo, e todos os irmãos lá de Santa Rosa, você falou no nome deles aí, é uma igreja que eu amo, o pastor Ivonildo é um grande homem de Deus, É verdade. está fazendo lá uma grande obra para o reino de Deus, e eu mando, então, a minha saudação para os nossos queridos irmãos, minha saudação no meu pastor, João Oliveira de Souza, aqui de Porto Alegre, demais pastores aqui. Eu agradeço muito esse grande privilégio. Deus te abençoe, irmão Ledo, e que Deus continue te dando graça e força para que possa levar esse ministério tão lindo de ensino e, através dessas lives, evangelizando para a salvação de muitas almas. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, irmã Iris também, seus filhos aí, genros, noras, netos, todos aí se sintam abraçados nesta oportunidade.